todos. Estamos iniciando aqui a nossa quarta lição dos juvenis, faixa etária entre 15 e 17 anos, e estamos estudando sobre avivamentos, né? Avivamento para a juventude, né? Então precisamos de avivamento não apenas para a juventude, mas para todos nós. E na lição de hoje, a lição 4, nós iremos estudar sobre o seguinte tema: despertamentos espirituais na Inglaterra. Despertamentos espirituais na Inglaterra. E antes de iniciarmos a nossa lição, gostaria de convidar você a se inscrever em nosso canal se ainda não for inscrito, dar like nesse vídeo e também compartilhar. Também no canal da EBD você irá encontrar várias outras lições bíblicas nas quais poderão atender aos seus anseios e você poderá com certeza aprender muito da palavra de Deus. Então, estamos aqui agora diante da lição em que nós iremos estudar sobre os despertamentos espirituais na Inglaterra e vamos estudar especificamente sobre um homem de Deus que o Senhor levantou e que estava com o coração voltado para Deus. O nosso texto bíblico aqui está em Zacarias capítulo 3 e versículo 2, que diz assim: Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Vamos agora ler a nossa leitura bíblica em classe, que diz assim, Mateus capítulo 15, versículo 13 até o 16, diz da seguinte maneira: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não tire do seu coração de que sal sem sabor ele não serve para nada. Você sendo cristão e não tendo frutos, você corre um sério risco de não estar tendo utilidade para Deus, mas Deus hoje te convida a reacender a chama do avivamento em teu coração, inspirado na história de quem nós iremos estudar hoje. Iremos dar respeito de um famoso avivalista que viveu, que é chamado John Wesley. Então, vamos ver como que foi a vida deste homem de Deus e como se deu o avivamento promovido pelo Espírito Santo na instrumentalidade de John Wesley. 2 séculos depois que Lutero ter feito a reforma protestante na Europa, a frieza espiritual, o pecado havia tomado de conta das nações. As próprias nações nas quais foram o berço da reforma protestante agora estavam completamente frias espiritualmente. A Inglaterra mergulhou no pecado, bebedices, prostituição e violência, exploração e pobreza. Faziam parte de tudo quanto não presta e de tudo quanto desagradava a Deus. Estavam moralmente e espiritualmente decaídos, estavam afastados de Deus, até que Deus toca no coração de um homem com um coração ardente pelo avivamento chamado John Wesley, e tudo muda. E a história da Inglaterra muda, e até hoje nós temos legados de John Wesley. Mas como se deu o ministério de John Wesley? Vamos aqui fazer um paralelo no que John Wesley fazia de acordo com o Sermão do Monte, né? Então vamos aqui, o inconformismo com o mundo. John Wesley ele não se conformava
com o mundo, não se conformava com a maneira como as pessoas viviam, desagradando a Deus, mas ele tinha uma mente em que as pessoas deveriam viver buscando a Deus. Note o que nós lemos: se o sal for insípido, com que há de salgar? Está lá em Mateus 5,13, nós lemos isso há pouco tempo. John Wesley, ele não queria ser este sal insípido, mas ele queria ser um sal que dava sabor e sentido à vida das pessoas. Em nenhum momento das Escrituras nos autorizam a nos acomodarmos espiritualmente. Pelo contrário, a Bíblia nos fala que nós devemos estar sempre atentos e buscando a Deus, porque as Escrituras sempre falam que nós temos que ter a diferença, ou seja, nós somos o sal da terra. Então, se nós nos acomodarmos, nós perderemos o sabor e para nada mais serviremos, a não ser para ser jogado e pisoteado pelas pessoas. Só que, voltando aqui para a Inglaterra, Deus despertou no coração de John Wesley a chama do avivamento e ele agora passa a pregar e a ensinar a respeito dos grandes feitos de Jesus. John Wesley foi o 15º filho de Samuel e de sua esposa Susana. Wesley nasceu em 17 de junho de 1703, ou seja, isso já tem aí aproximadamente 3 séculos, em Epworth, Inglaterra. Com 6 anos de idade, inimigos jogaram fogo no segundo andar da casa em que eles moravam, mas um vizinho em pé no ombro de outro alcançou e salvou John Wesley desse atentado. John Wesley ia morrendo queimado. A partir de então ele foi considerado como um tição tirado para fora do fogo. Um tição tirado para fora do fogo. Olha o que diz aqui Zacarias 3:20, 3:2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ou seja, John Wesley agora é considerado como alguém que tem uma vida ardentemente para Cristo, e ele é um tição que foi retirado do fogo. Wesley foi para a Universidade de Oxford, isso em sua juventude, em 1720. Junto com seu irmão Charles e outros, fundou um grupo de oração. Esse grupo de oração e de leitura da Palavra de Deus ficou conhecido como o Clube dos Santos. Entretanto, John Wesley ele vivia apavorado, mas com medo gigantesco de morrer e ir para o inferno. Apesar de John Wesley estar dentro desse grupo de oração, esse grupo de estudo da Palavra de Deus, conhecido como grupo Clube do Santo, ele tinha esse pavor e esse medo em seu coração. Só que algo tocou em sua vida. Cristo tocou em sua vida e ele sentiu algo diferente em seu coração, e a partir de então ele começou a confiar em Cristo como suficiente para a salvação. John Wesley iniciou lá o seu ministério junto desse grupo de oração e de estudo da Palavra de Deus. Note que o grupo não era apenas de oração, ou não era apenas de estudo da Palavra de Deus, mas era do conjunto, estudo e oração. Quando você e eu nos disponibilizamos para estudar a Bíblia, ler as Escrituras, que é ouvir a Palavra de Deus e orar, os céus se movem, a terra para, porque Deus atende ao clamor daqueles que o buscam de verdade e de coração. Relatos de John Wesley, do livro Heróis da Fé da CPAD. Página 54 fala assim: comecei a orar com todas as minhas forças e testifiquei a todos os presentes de que
sentia no coração. Esse foi um toque que John Wesley teve e começou a orar, e desde então não teve mais nenhum tipo de pavor ou medo do inferno, porque agora ele confiava na salvação de Cristo, que Cristo poderia e pode salvar o ser humano. John Wesley passou a pregar depois disso com muito mais fervor, com muita mais ousadia, alcançando milhares e milhares de almas para Cristo. Só que com a sua fama e com o seu sucesso, digamos assim, as coisas começaram a apertar, porque Wesley começou a ser proibido de pregar em vários locais, em vários púlpitos, e ele falou: minha paróquia é o mundo, ou meu púlpito, ou a minha igreja é o mundo. Assim pregou no campo, nas minas de carvão, nos porões de igrejas. Verdadeiramente ele ouviu a ordem de Jesus, que é ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ou seja, John Wesley, ele não necessitava da igreja para pregar e fazer a obra de Deus. Isso eu falo e repito quando eu ministro, quando eu ensino, que você e eu, nós não dependemos da igreja para fazer a obra de Deus. Falar do amor de Jesus, eu não preciso da bênção do pastor para isso, pois nós já temos aqui nas escrituras as instruções que nos manda já pregar a palavra de Deus. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Isso está escrito nas escrituras, Mateus 16:15. Ou seja, a obra de Deus não depende de uma instituição religiosa, mas ela depende da vocação que Deus colocar em teu coração, depende do Espírito de Deus na tua vida. Portanto, busca o Espírito de Deus, seja avivado e faça a diferença no seu tempo, assim como fez John Wesley. Jesus, ele prossegue o Sermão do Monte. Isso porque nós estamos pegando o Sermão do Monte e tentando ver como que era o comportamento de John Wesley. E Jesus, ele fala: vós sois a luz do mundo. Essas alegorias são ótimas e perfeitas para demonstrar toda a intrepidez, toda a desenvoltura, toda a dedicação de Wesley no ministério da palavra de Deus e em seu ministério no qual foi confiado por Deus. A importância do ministério de John Wesley na Inglaterra é gigantesco e reflete até hoje, não apenas na Inglaterra, mas em todo o mundo. Mas qual era a missão deste servo de Deus? John foi um homem de oração e compaixão pelo mundo perdido. Sua grande missão era salvar os homens do fogo do inferno. Lembra que ele era alguém que tinha pavor, mesmo participando de um grupo de oração, né? O Clube do Santo. Mesmo participando desse grupo de estudo da palavra e de oração, ele era apavorado e medroso, tinha muito medo do inferno. Agora, depois que ele recebeu o toque de Cristo e a confiança na salvação, ele tem como missão salvar as pessoas do inferno. Obviamente aqui é apenas um trocadilho, né? Porque quem salva é Cristo, mas apontar. Wesley agora está apregoando a respeito da verdade da salvação em Cristo e que somente em Cristo o homem pode ser salvo do inferno. John Wesley pregou ao ar livre, nas ruas, nas praças e tudo quanto era lugar, influenciando homens e mulheres e crianças e todos. E a Inglaterra, nessa época, ela incendiou. Fogo de Deus na Inglaterra, fogo que julgava o pecado, o fogo que fazia com que as joias voltassem a aparecer, a ser reluzente novamente. Mas qual foi o impacto do avivamento do avivamento inglês na sociedade como um todo? Qual foi o impacto no mundo? O Sermão do Monte continua, de Jesus ele continua falando: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. A fé de Wesley, bem como a de outros,
transbordou em obras que mudaram radicalmente a Inglaterra. John Wesley começou a pregar e a se dedicar à salvação de vidas e a se dedicar à obra de Deus de maneira que a Inglaterra mudou radicalmente. O cenário tenebroso da Inglaterra no século XVIII foi radicalmente, totalmente transformado. Antes, a religião ela era motivo de zombaria por causa dos clérigos bêbados das igrejas vazias e frias. As pessoas estavam abandonando as igrejas. As igrejas estavam deixando de ser templos de adoração a Deus e estavam se transformando em barzinhos. A sociedade inglesa era marcada pela escravidão, preconceito, violência e corrupção. Mas os avivalistas da Inglaterra deixaram profundas marcas na sociedade e na própria igreja. A abolição da escravatura, a educação pública, os direitos trabalhistas, mais dignidade para as mulheres e uma igreja cheia do Espírito Santo e repleta de convertidos. O Santo Espírito de Deus pode usar você para fazer isso aonde você mora, aonde você está, no serviço, na escola, no trabalho, dentro da sua casa. Cristo quer contar com você e Cristo conta com você. Disponha o seu coração para Deus. O que Deus fez através da vida de John Wesley, Ele pode fazer muito mais através da sua vida. Basta que você abra o coração para Ele e se entregue completamente para a sua obra e você verá Deus agindo. Que a vida de John Wesley, conhecer a sua história, possa acender em você a chama do Espírito Santo e você volte ou inicie novamente agora a caminhada com Cristo, mas com coração ardente por almas, por salvação. Esse é o verdadeiro avivamento. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Amém.